Gente, faz bastante tempo que eu não faço vídeos e transmissão ao vivo. Eu geralmente antes de fazer aviso o pessoal que eu vou fazer. Mas hoje eu resolvi de uma hora para outra em conversar com vocês a respeito da minha última publicação, porque eu sei que muita gente não vai ler e é algo muito importante. Podem ver que eu tô de amarelo e não é à toa que eu tô de amarelo, é pra gente conversar sobre setembro, né, e a depressão, ideações suicidas e coisas que a gente vai acabando deixando de lado. Muitas vezes a gente acredita que depressão é uma coisa que só acontece na vida dos outros e muitas vezes eu recebo pacientes que me falam que não tem depressão porque depressão é uma coisa que não é de Deus, ou que não tem depressão porque depressão é frescura. Mas na verdade a depressão ela é uma doença como outra qualquer, né? E ela é uma doença que mexe na questão dos neurotransmissores. Então, o que eu vou falar aqui hoje, se ajudar uma pessoa que seja, vai ter valido a pena. Então, quando a gente fala em depressão, quando a gente pensa em depressão, a primeira coisa que a gente pensa, a gente imagina é um quadro escuro, né? Um quadro sombrio, que a pessoa ela fica fechada no quarto, que a pessoa tem ideações suicidas, que ela só veste preto. Mas isso é um extremo da depressão. Isso daí é um tipo de depressão e a gente tem vários tipos. Então, ela é uma doença sorrateira, é uma doença silenciosa. Ela vai entrando devagarzinho e quando você vê, ela já se instalou na sua vida. Infelizmente, a gente acaba não percebendo. Geralmente quem tem depressão não percebe que tem depressão e as pessoas ao redor também não percebem, porque é algo tão sutil e que vem vindo tão devagarinho que geralmente você olha aquela pessoa e fala: ah, fulano é chato, né? Fulano é ranzinza, ou nossa, pessoa sem senso de humor. Não é. Claro, tem pessoas que têm um humor mais deprimido, mas tem um tipo de depressão, e já entrando nos tipos de depressão, que é a distimia, né? Que é uma depressão persistente. A distimia, ela não tem nada a ver, claro, tem um pouco a ver, né? Mas é bem diferente daquela depressão maior, que é a depressão clássica. A distimia, geralmente, é aquela pessoa que vai perdendo o prazer nas coisas devagarzinho. Então, sei lá, coloca a mão na sua consciência, vê se isso não cabe a você. Às vezes você gostava de, sei lá, ler um livro e você foi perdendo o prazer por isso. Só que, como eu disse, é uma coisa tão sutil que muitas vezes você acha, é por causa da correria do meu dia a dia. Enfim, a distimia, ela tem esse sintoma bem presente do mau humor. Então, aquela pessoa que você conversa e ela muitas vezes é ríspida com você, você dá um bom dia, a pessoa te dá uma patada, muitas vezes não é culpa dela. Infelizmente, muitas vezes é uma doença que foi se instaurando ali. As pessoas que têm distimia, isso não é só da distimia, mas da maioria dos tipos de depressão, elas têm uma questão de baixa autoestima muito grande. São pessoas que deixam de sair, porque se olham no espelho e não se sentem bem. Algo que é comum também em todos esses tipos de depressão é o desânimo, a tristeza, a predominância de pensamentos negativos. Muitas vezes é aquela pessoa que você acha que é pessimista. Então você fala: ah, vamos sair, vamos pra praia final de semana. A pessoa ela entra lá na internet e fala: ah, não vamos não, porque eu vi que pode ser que tenha uma chuva e acho que não vai valer a pena porque teve um acidente semana passada na estrada, e ela vai arrumando 1 milhão de problemas para todas as soluções que você coloca na vida dela. A distimia também
ela tem uma relação muito grande com a energia. Se por um lado o paciente que tem depressão maior, ele tem uma baixa gigantesca de energia, e isso é difícil de você não perceber, mas o paciente que tem distimia, ele está sempre cansado, né? Só que, claro, existem milhares de causas para cansaço, mas já foram excluídas várias. Então, não é vitamina desregulada, não é a parte hormonal que está desregulada, o sono está bom. Então, essa falta de energia pode ter relação com essa parte de neurotransmissor. E também, já puxando o gancho, o paciente que ele tem depressão maior, ele pode facilmente ficar 12, 15, 16 horas dormindo no final de semana e ele não descansa. Ele acorda como se ele ainda estivesse cansado. Eu brinco que é como se ele tivesse uma âncora acorrentada no pé dele. Ele tenta sair, né, colocar a cabeça para fora da água, mas tem algo puxando ele para baixo. Essa falta de energia é uma falta de energia muito sutil, porque muitas vezes você vai no médico e a primeira coisa que ele fala é: isso daí é falta de hormônio, né, que hoje está na moda, então tudo hoje em dia é falta de hormônio, ou falta de vitaminas, enfim, você regula tudo e continua se sentindo mal. Uma outra coisa também que é constante nos vários tipos de depressão é o isolamento social. É aquela pessoa que fala: não, eu gosto de ficar sozinho. Beleza, você gostar de ficar sozinho é uma coisa, mas você querer ficar sempre sozinho, isolado, muitas vezes isso daí tá mascarando outras questões. Então, assim, desses 6 tipos de depressão, eu diria que a depressão maior é a de mais fácil reconhecimento, porque realmente é aquela pessoa que fica muito triste, que fica chorosa, é aquela pessoa que... eu brinco que é o padrão típico, né? A pessoa que está vestida de preta dentro de um quarto escuro e que ela não quer fazer nada, não quer ver ninguém e que a vida dela já está indo por água abaixo. Esse é o caso mais preocupante, claro, são os casos que têm risco de ideação suicida, né? Esses casos é muito importante ter o acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, de toda uma equipe multidisciplinar. O outro caso, e esse caso é muito comum, principalmente aqui em Ponta Grossa, que é a depressão sazonal. Isso eu sentia muito em Curitiba, porque tinha meses, alguns anos, que chovia por meses. A gente ficava sem ver a cor do sol. Então a depressão sazonal, ela tem uma relação muito grande com isso. Pode ver que quando faz sol, aqui em Ponta Grossa, Curitiba ou qualquer cidade, as pessoas elas ficam com um humor melhor, né? Elas ficam com um astral melhor, elas dão um bom dia, elas querem ir para academia, elas têm vontade de fazer as coisas. E a depressão sazonal, ela tem uma relação, e daí é causal, que se a gente for procurar nos estudos, a gente percebe que os países, Noruega, Dinamarca, que são países que têm pouco sol, essas pessoas elas também, além de sofrer da depressão sazonal, elas têm uma baixa de vitamina D, né? Mas elas não têm depressão porque elas têm uma baixa de vitamina D. Elas têm uma baixa de vitamina D porque elas não tomam sol, não tem sol no lugar que elas moram e, coincidentemente, elas acabam desenvolvendo uma depressão sazonal. Se você usar vitamina D nessas pessoas, ela até vai ganhar um pouquinho mais de energia, mas ela não vai melhorar, porque ela não precisa de vitamina D, só vitamina D. Ela precisa também de sol, né? Ela precisa de contato com outras pessoas. Então, isso aqui no sul do Brasil é uma coisa que preocupa demais a gente. Então, se você tem um amigo ou se você se percebe mais desanimado a ponto de não querer sair de casa, evitar contato com outras pessoas, ligue uma luz de alerta aí para a depressão sazonal. Esse ano em específico é um ano de Laninha. Os anos de Laninha, a gente não tem muita chuva por aqui. Então é um ano mais seco, um ano mais ensolarado, é um ano que a gente não percebe muito a depressão sazonal. Mas daqui uns 3, 4 anos vai ser ano de El Ninho. E o ano do El Ninho é aquele ano que aqui no sul chove demais. Então às vezes passa 3, 4 meses chovendo direto, a gente não vê nem a cor do sol. E aí é importante você começar a se perceber. O terceiro tipo
e esse tipo também é um tipo bem delicado, é a depressão associada ao transtorno bipolar. Quando a gente fala em bipolaridade, muitas vezes a gente acabou deixando esse termo banalizado, né? Qualquer coisa a gente ia falar, essa pessoa aí é bipolar. Mas o que é o bipolar? O bipolar ele tem períodos de depressão, então tem períodos que ele está mais para baixo, mais introspectivo, mais na dele, e ele tem períodos que ele tem uma virada, que a gente chama, que é a virada para hipomania ou mania. O que é isso? É uma pessoa que ao invés dela, né, ficar normal, ela tem muita energia. É uma pessoa assim que do nada ela começa a querer ficar acordada, noites a fio, trabalhando, comprando roupas, comprando carros, gastando muito mais do que ela gasta. E não é aquele consumismo natural, né? É um consumismo que pode realmente destruir a família. Por exemplo, sei lá, a pessoa tem 20 mil reais e ela faz uma compra de um carro que é 50 mil reais porque ela teve uma virada hipomaníaca. E aí passa um tempo de novo, ela entra em depressão. Então uma pessoa que alterna demais também é um caso que requer um acompanhamento médico com psiquiatra de perto, porque tem muitos medicamentos para depressão que se você passa para um paciente bipolar, ele piora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí também. O quarto caso é um caso um pouco mais incomum, principalmente no meu dia a dia, que é a depressão psicótica, que são pacientes daí que além da depressão costumam ter alucinações, costumam ver coisas, ouvir coisas, muitas vezes se sentir perseguido. Enfim, eu não vou entrar muito nessa questão aqui da depressão psicótica e também não vou entrar muito na depressão pós-parto, que por mais que eu acompanhe várias pacientes na gestação e no pós-parto, acaba sendo um pouco mais individualizado. A depressão pós-parto ela tem muita relação com a parte hormonal também, com as flutuações do estradiol, da progesterona. Mas o que eu quero que você mais preste atenção, você que é aqui do sul, principalmente, é na distimia, tá? Que é essa depressão leve, mas constante, que é esse mau humor, essa baixa autoestima, um desânimo misturado com tristeza, aquela vontade de ficar só no seu cantinho, tá? Sem energia, muitas vezes querendo só dormir, ficar o final de semana inteiro dormindo. Isso eu quero que você preste atenção. E na depressão sazonal, que é uma depressão também que muita gente não percebe, mas que acomete. E por sorte é uma depressão passageira, né? Porque vai ter aí os dias nublados, mas logo, graças a Deus, voltam os dias de sol. Então é uma doença alternante. Só reforçando, então é por isso que hoje eu tô de amarelo, né? No mês de setembro a gente levanta aí a bandeira da depressão. Se você conhece alguém, se você suspeita de alguém que tem algum quadro depressivo, isso não tem idade, não tem cor, não tem conta no banco, né? Não é porque a pessoa tem mais dinheiro, menos dinheiro, que ela não possa ter depressão. Não é porque a pessoa... e faltou um tipo de depressão que eu não falei, porque não tá nem aqui no post, mas eu já falei sobre ela há uns dias atrás aqui no Instagram, que é a depressão de alto rendimento, que é aquela pessoa que geralmente ela é o CEO, ela é o chefe da empresa, ela trabalha pra caramba, e aquela pessoa que você fala, é impossível que ele tenha depressão, porque ele trabalha tanto e ele se diferencia tanto, é uma pessoa, né, tão esforçada, ainda assim, essa pessoa ela pode ter depressão. É a pessoa que esconde muito dos seus sentimentos e muito das suas frustrações no trabalho. Então ela não volta para casa, ela continua trabalhando, porque ela sabe que quando ela voltar para casa, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir sozinha, a autoestima dela vai estar lá embaixo. Então a depressão de alto funcionamento, de alto rendimento, é algo muito sutil também para a gente perceber, mas ela tá por aí. Então fiquem de olho, né? Principalmente nesse mês de setembro. Conversem com as pessoas aí da família de vocês, conversem com os amigos. Depressão não é algo que escolhe raça, cor, conta.
Então, qualquer um está suscetível a ter depressão, a ter distimia, depressão sazonal. Fiquem de olho, se cuidem. A depressão não tem nada a ver com religiosidade, né? Não é falta de Deus, não é falta de vergonha na cara. A depressão é um transtorno relacionado com neurotransmissores, principalmente com a serotonina e a dopamina. Então, se cuidem, tenham um excelente restinho de noite aí para vocês. A gente está tendo aqui um comentário sobre um tio, né, da minha paciente que tirou a própria vida. Então, é claro, não adianta a gente ficar, por exemplo, se culpando do eu poderia talvez ter impedido isso de acontecer. Claro, fiquem vigilantes. Vigilantes, o tratamento é muito importante e uma rede de acolhimento é mais importante ainda, porque às vezes o que a pessoa com depressão, ela só precisa conversar. Às vezes ela precisa desabafar. Isso não vai tratar a depressão dela, né? A depressão, ela precisa de um tratamento medicamentoso. Só que, claro, ela precisa de um psicólogo, a pessoa que tem depressão, ela precisa de amigos. Uma pergunta aqui, se preguiça também é depressão? Não. Na verdade, a preguiça, e ela tem muito a ver com a procrastinação também, pode ser várias coisas. Pode ser, claro, uma baixa energia, né, de algum dos tipos de depressão, mas pode ser uma noite de sono que está mal dormida, pode ser algum transtorno relacionado à menopausa, pode ser da distimia, pode ser falta de vitamina B12. Então, a preguiça, ela tende a ir consumindo a gente, né? Quanto menos coisas a gente faz, mais preguiçoso a gente vai ficando. Então, é importante a gente ter uma certa rotina, principalmente para coisas que a gente não gosta, né? Por exemplo, eu tenho preguiça de fazer exercício. Às vezes não é preguiça, às vezes é porque você não gosta mesmo. Você chega em casa, tá cansado, e aí você precisa de um esforço muito grande para sair do sofá, que tá quentinho ali, tá gostoso, para levantar e se exercitar, que é algo que você vai gastar energia, você vai suar. Então, preguiça por si só, ela não entra como uma das características da depressão, mas é algo sempre a ficar de olho, né? Acho que era isso que eu tinha para falar com vocês, alertar vocês em relação à depressão, em relação a sintomas depressivos, esses vários tipos de depressão. A galera tá falando que hoje parece que os jovens estão sem energia. Eu concordo com você. E isso tem muito a ver com isso aqui que está na nossa frente, que é o celular. Antes a gente dormia bem mais cedo. Era 9h30, 10 da noite, estava todo mundo na cama. Coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Agora não, ó. São quase 9 horas, a gente está aqui conversando. Vai ter gente que vai chegar até meia-noite, 2 da manhã que vão estar acordados. E isso desregula totalmente o ciclo circadiano. Porque anoiteceu, teoricamente, é hora do corpo dormir, né? A gente não tinha relógio. Como que a gente se preparava? Como que a gente sabia que era hora de dormir? É hora que anoitecia. Então hoje, ó, tô cheio de luz aqui, não tem luz branca, mas computador tem luz, seja como for, tem luz. Isso acaba desregulando toda a nossa questão de energia. Então, às vezes você vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, isso já desregula o horário que é para te dar fome, já tira a tua energia, já te deixa mais preguiçoso, né, como você mesmo disse. Então, com certeza, celular, mídias eletrônicas é uma coisa que vem atrapalhando demais, não só os jovens, mas todo mundo de maneira geral, tá? Então agora sim, pessoal, acho que é isso. Obrigado aí por quem acompanhou essa live. Prestem atenção nesses sintomas de depressão, conversem com quem vocês amam, com quem vocês se importam. E depressão não é besteira, depressão é uma doença e precisa de tratamento, tá bom? Ótima segunda-feira, ótima semana para vocês e a gente vai se falando aí em breve. E da próxima vez que eu for fazer uma live, fazer alguma coisa ao vivo, eu tento avisar vocês antes. Mas aqui hoje me deu esse estalo aí, talvez tenha sido Deus que falou, vai lá conversar
sobre depressão que alguém que está precisando vai te ouvir. Espero que chegue em você, se você é essa pessoa que está precisando ouvir sobre isso daí, tá bom? Ótima noite, pessoal. Fiquem com Deus.